Alô, amigos, começa agora o programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. No programa de hoje, vamos falar sobre Espiritismo, os seus aspectos relacionados com a ciência, com a filosofia, a sua expressividade social. Para falar sobre esses assuntos, temos aqui em nossos estúdios a presença do orador e escritor espírita Richard Simonetti. Olá, Sidney, telespectador amigo, a nossa satisfação em estarmos aqui neste programa, que é um marco no trabalho espírita na cidade de Bauru, né? Um programa de televisão levado regularmente através de um canal da cidade. Muito importante, muito interessante em relação à divulgação da doutrina espírita. Richard, alguns dizem que o Espiritismo é uma ciência, outros encaram-no como uma filosofia e há pessoas que o consideram uma religião. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é isso tudo. Ele é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. É uma filosofia baseada em informações colhidas por Allan Kardec no mundo espiritual, pelo processo mediúnico. E ele é uma ciência na medida em que Kardec teve o cuidado de testar essas informações que vinham da espiritualidade, a verificar se elas exprimiam a realidade ou não seriam simples fantasias da cabeça dos médiuns. E é uma religião na medida em que todos os princípios espíritas nos remetem à religião. Os princípios espíritas nos falam da existência de Deus, da existência do espírito imortal, as consequências das ações humanas quando chegar a nossa hora, e tudo aquilo que se relaciona com a religião, no aspecto de vivência, nós temos um espiritismo. Então, resumindo, uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. E com relação ao aspecto religioso, o Espiritismo tem alguma coisa de diferente das outras religiões? O que acontece com o Espiritismo, eu tenho sempre procurado destacar, inclusive naquilo que escrevo, é que o Espiritismo não é especulativo, ele não é baseado em especulações de teólogos. Imaginam a vida, de onde viemos, porque estamos aqui, o que vai acontecer conosco, o que seria a vida espiritual. E tudo que é especulativo, muitas vezes cai na fantasia. O Espiritismo não tem especulação, nada no Espiritismo é especulativo. Todas as informações relacionadas com a vida, e particularmente com a vivência dos princípios evangélicos, onde nós temos uma síntese do comportamento ideal, isso é tudo baseado em informações coletadas por Allan Kardec no intercâmbio com o além. Então é como se você quisesse saber como é a vida na França, você vai fazer como para saber como é a vida na França? Vai especular como vivem os franceses? Ou seria melhor você conversar com franceses, ou ir até a França? É o que Kardec fez. Pelo processo mediúnico, ele entrou em contato com quem mora do outro lado da vida, a passar informações de como é a vida espiritual. Daí a realidade proposta pelo Espiritismo, que não é especulativo, é realmente a verdade envolvendo o mundo espiritual. Você falou em médiuns, falou em informações de outros setores para explicar o que é o Espiritismo, mas há algumas pessoas que encaram essas informações obtidas por Kardec como se fossem fantasias originárias das cabeças dos médiuns. O grande problema envolvendo as pessoas que criticam e até combatem o Espiritismo é a ignorância, porque a pessoa não se deu ao trabalho de estudar a doutrina. Eu tenho tido o desprazer de ver algumas publicações combatendo o Espiritismo por pessoas que não se deram ao trabalho de estudar a doutrina. Como é que você vai criticar um princípio religioso ou filosófico ou um conhecimento qualquer sem ter noção do que está sendo apresentado por esse conhecimento? É o que fazem aqueles que combatem o Espiritismo. Porque Kardec não foi nenhum ingênuo que ficou aí baseando o desenvolvimento dos seus princípios, os princípios espíritas, simplesmente na cabeça dos médiuns. Não, ele fazia testes, ele criou um sistema científico de avaliação daquilo que vinha da espiritualidade. Tanto é que ele fala que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão. Kardec era profundamente racional. Aqui, Sidney, caímos naquilo que eu falei de início, é o aspecto científico do Espiritismo. A ciência espírita
testando os médiums, fazendo verificações, pesquisadores examinando a maneira como os médiums trabalham, as informações que eles passam, a ver se exprimem a realidade. É exatamente isso que tem acontecido com a doutrina espírita ao longo do tempo, desde a codificação por Kardec. Ele usava, inclusive, uma metodologia muito interessante que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele submetia as perguntas que ia formular aos espíritos a vários médiuns. Depois ele cotejava as respostas, a ver se havia identidade entre elas. Se houvesse identidade, ele poderia dizer que estava diante de informações coletadas da espiritualidade e não de fantasias da cabeça dos médiuns. Você disse que algumas pessoas criticam o espiritismo sem ter conhecimento, sem ter base daquilo que estão falando. Mas e com relação aos cientistas? Os cientistas devem estudar e mesmo assim a gente poderia dizer que o espiritismo é plenamente aceito pelos cientistas? É preciso considerar que a comunidade científica, como comunidade, ela é materialista. Ela não aceita nenhum princípio religioso. Então, o paradigma da ciência é o materialismo. Então, tudo que você procure apresentar como sendo algo relacionado com vida espiritual, acima da matéria, o cidadão acha que isso daí é fantasia e que não interessa. Então, isso infelizmente acontece. Embora nós tenhamos no seio da ciência muitas pessoas que estudam o espiritismo. Tivemos aqui em Bauru o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande parapsicólogo espírita, que inclusive ele defendia a tese da manifestação dos espíritos, da reencarnação, com base em pesquisas que ele fazia. E também ao longo do tempo, principalmente na área da metapsíquica, que floresceu no início do século passado, na Europa, nós tivemos grandes pensadores, grandes cientistas que se debruçaram sobre o fenômeno mediúnico e constataram a realidade da manifestação dos espíritos. Apenas um exemplo, William Crookes, foi um grande cientista inglês, um dos maiores de todos os tempos na Inglaterra, descobridor dos raios catódicos, descoberta que favoreceu o advento da televisão. Pois bem, o William Crookes, membro da Royal Society, a Sociedade de Estudos para a Ciência na Inglaterra, ele fez muitas pesquisas usando uma médium, Florence Cook, e constatou materializações que aconteciam de espíritos, particularmente o espírito de Kate King, que era uma senhora que tinha desencarnado há algum tempo, e demonstrou a realidade do fenômeno mediúnico, né, provado cientificamente. Mas não obstante todas essas evidências que você nos apresentou, quando se faz uma estatística, nós encontramos poucos espíritas no Brasil. Eu acho que não aparece mais que 3% da população brasileira. É isso mesmo ou tem algo errado? Como profitência religiosa, o espiritismo realmente vai devagar ainda no Brasil. Eu gostaria que fosse mais depressa, mas isso não importa muito não. Leon Denis, que foi um grande pensador espírita, ele dizia que o espiritismo poderá não ser a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. O que ele queria dizer é o seguinte: os princípios espíritas, como reencarnação, lei de causa e efeito, sintonia mediúnica, não constituem meros princípios, meras ideias, exprimem leis de caráter universal que envolvem a evolução do espírito humano. Então, como leis, elas fatalmente serão assimiladas por outras religiões. Chegará o tempo em que todas as religiões admitirão a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicação dos espíritos. Da mesma forma que Newton, ele não inventou a lei de gravitação universal. Ele simplesmente enunciou uma lei, que hoje todas as religiões, de um modo geral, aceitam a lei de gravitação universal, porque é um princípio fixado pela ciência, é indiscutível. Então, que os astros se atraem, né, dentro daquela lei apresentada por Newton. Então, a reencarnação, lei de causa e efeito, sintonia mediúnica, como constituem leis de caráter universal, serão assimiladas fatalmente mais cedo ou mais tarde. As religiões terão que rever as suas posições na medida em que a ciência avançar o suficiente para demonstrar de forma cabal que esses princípios exprimem leis de caráter universal. Da mesma forma em que houve um momento em que a própria Igreja Católica teve que admitir a ideia da evolução, né, os princípios da evolução apresentados por Darwin, quando
quando os cientistas como Galileu Galilei começaram a formular ideias a respeito da Terra, não como o centro do universo, mas como um mero planeta que gira em torno de uma estrela de quinta grandeza, isso houve também uma reação violenta da parte dos círculos religiosos. Mas hoje são princípios científicos, não dá para negar mais. Então o que vai acontecer é isso, com o tempo os princípios espíritas serão assimilados. Tanto quanto se assimilou a ideia da evolução, a ideia do sistema heliocêntrico, né? A Terra não mais como o centro do universo, mas girando em torno do Sol. E um detalhe importante, Sidney, que precisamos sempre destacar quando tratamos esse assunto. Como um movimento religioso, o Espiritismo é pequeno no Brasil. Mas como ideia, se você fizer uma pesquisa de opinião envolvendo aí o seu círculo de relações, e de um modo geral as pessoas aqui em Bauru, por exemplo, você vai ver que metade da população brasileira admite a reencarnação, admite a lei de causa e efeito, admite que os espíritos podem se manifestar. Então são ideias que vão sendo assimiladas, não obstante a pessoa falar, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, mas aceita essas ideias. O que importa é isso, né? Que os princípios sejam disseminados, não necessariamente como uma coisa do espiritismo, mas uma coisa de caráter universal, né? Por aí. Richard, eu estava exatamente pensando nisso quando assisti a alguns filmes em que fala-se abertamente da EQM, alguns desenhos animados, e também, aqui no Brasil, as novelas nossas, você não passa assim um tempo muito grande sem novelas que falem de comunicabilidade com os espíritos, de aparições de mortos e até de reencarnação. Será que é por esse motivo? E você esteja certo de que as emissoras de televisão não fazem novelas para defender esses princípios. Fazem novelas com esses princípios porque eles dão audiência. Você fala em uma novela que envolva a reencarnação, a comunicação dos espíritos, ela aumenta a audiência. Por quê? Porque o povo aceita isso, porque o povo acha que isso é importante, que isso realmente exprime uma realidade por aí. Você citou o Leon Denis, e em algumas coisas que ele falou, dá-se a entender que ele teria dito, mais ou menos resumindo o que você acabou de dizer, que o Espiritismo não seria a religião do futuro. Mas o que ele queria exatamente dizer? Então, é o futuro das religiões? As religiões, os órgãos de comunicação, os jornais vão assimilar esses princípios, Richard? Exatamente o que eu comentei, Sidney. O futuro das religiões quer dizer que, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, as religiões vão assimilar esses princípios. Né? Porque, volto a destacar, para o telespectador, volto a destacar, isso é importante, esses princípios não são princípios espíritas, são leis de caráter universal enunciadas pela doutrina espírita, é uma coisa totalmente diferente. Né? Lei, é indiscutível. Você pode negar a reencarnação, mas vai chegar um momento em que haverá suficiente material de comprovação que não vai dar mais para negar. Aliás, eu digo que já existe. É que as pessoas não se dão ao trabalho de analisar tudo aquilo que está acontecendo na área da reencarnação. Que tem acontecido no mundo todo, inclusive com pessoas que lembram de vidas passadas, né? Vai por aí. É por isso que o cinema brasileiro está explorando esse filão também, Richard? Hoje nós vemos na área espírita, né? Nós temos cineastas espíritas que tem o ideal espírita de divulgação da doutrina espírita, não é questão de explorar o filão, mas é uma questão de demonstrar aquilo que o espiritismo pode oferecer dentro da dramaturgia envolvendo novela, envolvendo cinema, né? Qualquer programa onde se conte uma história, cabe sempre uma história espírita. Há muitas peças teatrais, né? Falando, e tudo mais. Vai entrando na cultura, né? Na cultura. Richard, não obstante essa pouca expressão do espiritismo, ou pelo menos do movimento espírita no Brasil, por outro lado, as obras filantrópicas, sociais, espíritas são em grande número. Porque existe, assim, alguma pressão para que as pessoas trabalhem? Um detalhe até curioso nesse particular, porque se o espiritismo tem uma minoria da população, por que a obra social espírita, envolvendo entidades que trabalham no campo filantrópico, por que a obra social espírita é tão grande a ponto de ombrear até com o movimento católico?
Porque o Espiritismo nos induz a esse tipo de comportamento. Kardec desfraudou como bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E ele se refere à caridade não no sentido de vida espiritual, não? Ele se refere à caridade no sentido de vida aqui na Terra mesmo. Não há salvação para a humanidade enquanto o homem não estiver compenetrado de que nós devemos combater o egoísmo. E se você observar todos os males que existem na Terra, envolvendo indivíduos e coletividades, estão sempre relacionados com o egoísmo. Aquela tendência de cada um cuidar de si, o resto que se dane, é que faz o mal humano. Esse egoísmo individual projeta-se na consciência dos povos, e daí nós temos as guerras, as disputas por hegemonias, né? E fazendo a confusão do mundo. Por quê? Porque o egoísmo prevalece. Por isso Kardec fala: fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que para ser caridoso eu sou obrigado a combater o egoísmo, eu começo a vencê-lo. Então o caminho é esse. E todo espírita consciente da doutrina e consciente dessa realidade proposta por Kardec, acaba se vinculando ao trabalho social, quer fazer alguma coisa, sente que é preciso fazer alguma coisa, que nós não podemos viver em função apenas das nossas necessidades e interesses. Aliás, a doutrina espírita, nesse particular, não inventou nada. Isso aí já era um princípio evangélico, né? Princípio pregado por Jesus, quando Jesus fala que devemos fazer ao nosso semelhante todo o bem que desejaríamos nos fosse feito, ele já estava deixando bem claro que se nós queremos construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, é preciso que nos envolvamos com a caridade. Richard, eu vou dizer agora um problema pessoal. Quando eu sou convidado a fazer algo em favor do semelhante, eu até me sinto bem com isso. Mas depois me bate assim uma espécie de remorso, Richard, porque eu estou fazendo o bem visando o interesse, alguma coisa eu quero receber de Deus. Como contornar esse problema, Richard? Na verdade, o telespectador que esteja envolvido com o trabalho em favor do semelhante, parabéns se você está fazendo isso, já deve ter notado que tudo começa num princípio de receber e depois se transforma numa coisa mais ou menos automática. Eu digo sempre que a vocação de servir começa no interesse de receber. E digo mais, há 3 estágios que nós desenvolvemos na medida em que nos preocupamos em fazer alguma coisa em favor do próximo. No primeiro estágio, nós somos o mercador. Você está vendendo alguma coisa. Você está vendendo o quê? A prática do bem, que você quer o bem para você. Não, me ensinaram que para sarar do problema, para resolver meu problema, sarar do mal que está me afligindo, eu tenho que praticar a caridade, ajudar o semelhante. Isso acontece muito no Espiritismo. Então, de repente, eu vou trabalhar lá no campo do bem, vou dar plantão no albergue que nós temos aqui em Bauru, trabalhar na creche, no núcleo de periferia ou numa outra entidade filantrópica qualquer, porque Deus vai me premiar e vai curar o meu mal ou me ajudar a solucionar o meu problema. Então, eu digo, é o mercador, né? Você está vendendo alguma coisa. Um segundo estágio, já com uma consciência mais dilatada, a pessoa começa a praticar o bem por consciência de dever. Aí você, de repente, você tem consciência que você tem que fazer alguma coisa. Já não está mais preocupado em receber benefícios, não. Você sabe que tem que fazer alguma coisa pelo próximo, que a vida é feita dessa permanente, essa permanente ação no sentido de fazer alguma coisa de bom para recebermos o bem. Isso internaliza-se de uma tal forma que passa a ser uma segunda natureza. E num terceiro estágio mais avançado, nós temos o santo, não? Aquele que se dedica ao semelhante, não porque ele queira receber ou por consciência de dever. Ele ama o semelhante. Pega uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Albert Schweitzer, um Chico Xavier, foram pessoas inteiramente devotadas ao próximo, por amor. É o estágio mais avançado. Richard, eu noto que muitos artistas de televisão, do cinema, pessoas da área intelectual, eles se afeiçoam muito à doutrina espírita. Isso significa, Richard, que o espiritismo é, de uma certa forma, uma doutrina elitista? Não totalmente elitista. Devemos reconhecer que o espiritismo exige um mínimo de conhecimento da parte da pessoa, porque os princípios espíritas, como a reencarnação, lei de causa e efeito, comunicação dos espíritos, tudo aquilo que o espiritismo nos oferece,
não são princípios de fácil entendimento. Então você tem que ter uma certa bagagem, uma certa cultura. Eu frequentemente encontro pessoas que não entendem a reencarnação. Então a pessoa fala assim, mas como que eu posso ter sido outra pessoa? Eu sou eu hoje, fui outra pessoa, como é que pode isso? Quer dizer, a pessoa não tem um entendimento de como funciona a reencarnação. Eu sempre digo o seguinte, imagine um ator. O ator, ele desempenha vários papéis. Né? Hoje ele é homem, amanhã é mulher, hoje é criança, amanhã é adulto, hoje é doente, hoje é um atleta. Então ele vai desempenhando papéis e vai se apresentando de acordo com esses papéis. Mas intimamente é sempre ele mesmo. É ele que está interpretando aqueles papéis. Então existe a individualidade e existe a personalidade. A individualidade é o espírito, é sempre o mesmo. Agora a personalidade vai mudando de acordo com cada encarnação, que nós podemos encarnar como homem, como mulher. Você pode desencarnar novo, ou pode desencarnar velho, você pode ser um doente, um atleta. Então vai mudando, mas a pessoa é sempre a mesma. Né? E ela vai acumulando experiências, embora ela esqueça do passado, embora o espírito esqueça o passado, ele vai acumulando experiências que tenderão a se refletir no seu comportamento, principalmente na forma de vocações. Né? Fala assim, poxa, aquele menino lá, ele tem ouvido musical, ele tem facilidade incrível para a música, ele não frequentou a escola, e ele vai no piano, ele consegue tocar sem ter feito nenhum curso. Por quê? Porque ele traz esse conhecimento do passado, de experiências passadas, onde ele aprendeu a tocar piano, onde desenvolveu essa capacidade de tocar piano e por aí vai. Hoje ele tem essa facilidade. Né? Então o telespectador pode observar, você que está nos ouvindo, você tem facilidade para alguma coisa, você tem tendência para alguma coisa, todo mundo tem, porque nós já vivemos múltiplas vidas no passado. E essa facilidade que você tem para determinada atividade é porque você a exerceu, talvez muitas vezes no passado. Então a facilidade que você tem hoje. Richard, todo mundo tem medo da morte. O espírita tem menos medo? O espiritismo, de uma certa forma, mata a morte? Essa questão de medo da morte depende da consciência de cada um, né? Porque o cidadão pode ser espírita e ter medo da morte. Se não tiver a consciência tranquila, o problema fundamental, você tem medo da morte, Sidney? Olha, tem a consciência tranquila? A consciência está tranquila, mas então, que eu tenho um pouco receio do desconhecido, eu tenho. Na verdade, a morte, ela envolve a questão da subsistência também, né? Que ela envolve aquilo que é inato na criatura humana, que é o instinto de conservação. Isso é inato, todos os seres vivos têm, todos, sem exceção. Desde a minhoquinha lá, o pássaro, o animal, todo mundo, ninguém quer morrer. Então isso é algo muito forte, é muito instintivo, muito forte nos seres vivos, que é um recurso da natureza, né? Porque se não existisse um instinto de conservação, a pessoa não se cuidava, morria facilmente ou se matava. Né? Então o instinto de conservação ele pesa muito, a pessoa ela se apega muito. E por outro lado, o desconhecido também. A morte para a maior parte das pessoas é o grande desconhecido. Então você tende a ter medo do desconhecido. O Espiritismo, nesse particular, ele nos ajuda muito, porque ele nos dá uma visão do que é a morte, esclarece que a morte é apenas um retorno à vida espiritual. Eu acho muito bonita essa ideia espírita, de que a Terra é uma passagem, na Terra pode ser um hospital, uma escola, uma prisão, um albergue, depende do que estejamos fazendo aqui, mas não é o nosso lar. Então a morte é um processo de libertação, nós vamos retornar à nossa pátria. E com essa visão que o Espiritismo nos dá da vida espiritual, de que se nós tivermos a consciência tranquila, seremos muito bem amparados na espiritualidade, não haverá problema nenhum. E a vida do outro lado é muito melhor do que aqui. Não existe inflação, por exemplo, né? Não existe violência urbana, se a gente for para um bom lugar. Uma série de detalhes importantes aí que nos dizem que a vida do outro lado é muito melhor. Então o Espiritismo, com isso tudo, ele tira o medo da morte. Normalmente o espírita tende a superar esse temor da morte. E também no meio espírita, nós deixamos de lado aquela ideia de que quando a pessoa falece um familiar, a pessoa sente uma perda, né? Perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi o meu esposo. O Espiritismo nos diz que nós não perdemos ninguém, ele só mudou de residência. Se porventura você tem um filho que muda para um outro país, você não o perdeu, ele mudou para outro país. O Espiritismo nos dá essa ideia do continente espiritual.
de uma forma muito clara, muito objetiva. No processo mediúnico, eu participo de várias reuniões mediúnicas semanalmente, tenho contato com os espíritos o tempo todo aí. Você vai se familiarizando de uma tal forma que o continente espiritual passa a ser isso, exatamente isso, um continente espiritual, não é o desconhecido, uma coisa que inspire temor. É um continente espiritual, é a nossa pátria, para onde nós voltaremos quando chegar a nossa hora. Você disse que participa de reuniões mediúnicas. Você sente assim, na manifestação de espíritos, uma prova autêntica mesmo? É aquele indivíduo que está ali mesmo? Você tem provas disso, Richard? O espiritismo, a convicção espírita, Sidney, eu diria que ela é muito mais ela apela muito mais para o sentido filosófico da existência do que em provas materiais, de você ter contato com o espírito, que eu tenho essas provas. Eu tive informações de familiares desencarnados pelo processo mediúnico, mas o que me encanta mais no espiritismo não é essa facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual. É o sentido filosófico de explicação para os porquês da existência humana. Por que você sofre, por que enfrenta problemas, por que tem rico e pobre, são e doente, atleta e paralítico, gênio e retardado mental. Peraí, por que essa diversidade de situações na Terra, se Deus é justiça, se Deus é misericórdia? Então o Espiritismo coloca bem a questão, nos fala do processo de evolução em que estamos sujeitos, das várias etapas da nossa existência, das experiências necessárias à nossa evolução, ao nosso resgate de dívidas. Então o Espiritismo nos coloca de uma forma muito bem centrada. Você passa a viver de uma forma mais tranquila. Eu diria que o Espiritismo nos dá segurança de viver. Vamos encerrar por aqui. No próximo programa estaremos falando de Deus, vamos falar de outros assuntos de doutrina espírita. Novamente, Richard Simonetti estará conosco. Você também...